Hi everyone, welcome again, bem-vindos de volta. Alunos do primeiro ano, estamos com a nossa aula de Review and Exercise sobre o tema de quê? Modal Verbs. A gente viu sobre os verbos modais, a nossa primeira aula de verbos modais, a gente vai ter uma segunda aula que vai trazer mais dois verbos modais muito importantes também para a língua inglesa, um dos mais utilizados inclusive. Nós temos aqui também bastante verbos modais utilizados no dia a dia de falantes nativos de língua inglesa, de pessoas que estão aprendendo a língua inglesa, e a gente vai relembrar o que são esses verbos modais. E claro, por ser uma aula de revisão, né, no caso aí uma revisão, eu não posso trazer todas as nuances que a gente falou na nossa aula, né, com várias frases e exemplificando cada situação. Mas vamos relembrar o uso de cada verbo modal. E claro, o título da nossa aula foi esse aqui, com Can you take a look? Que é esse verbo modal can, um dos verbos mais utilizados de verbos modais que tem na língua inglesa, e significa eu posso dar uma olhada. É uma forma de fazer um pedido mais informal, porque você tem um outro tipo de verbo modal, onde você também faz pedido para casos mais formais, mais educados, gentis, enfim, então é só uma questão de nuance mesmo. Então, lá 24.2 falando de verbos modais. Os verbos modais da língua inglesa, né? Esses aqui são alguns que a gente viu, vem até aqui na segunda página do slide. Os verbos modais na língua inglesa são uma categoria de verbos muito fáceis de aprender. Na questão de flexão verbal, ele não tem. Na questão de você se preocupar com singular, plural, como eu falei, flexão verbal não vai existir. Nessa questão de você se preocupar com outras questões mínimas que você se preocupa quando você vai flexionar e quando você vai colocar um verbo no presente, passado e futuro, não existe. Eu estou repetitiva, né? Mas é porque isso é muito bacana dos verbos modais, porque realmente não existe essa preocupação. O que acontece aqui mesmo é só você tentar entender o uso de cada verbo modal, as ideias que eles expressam, porque ele vem basicamente acompanhando um outro verbo. Esse verbo é o verbo principal. E esse verbo principal, ele vai fazer o quê? O verbo modal, ele vai modificar esse verbo principal, expressando uma outra ideia que naturalmente esse verbo principal, sozinho já não expressaria. Então, quando você usa, por exemplo, o verbo can, que é poder, no sentido de habilidade, eu posso sair. Então, o verbo sair já tem uma outra ideia de que é o poder sair, não é só sair, é poder sair. Então, existe aí uma permissão, não sei se eu falei habilidade, mas estou falando de permissão quando você usa essa questão do can. Então, olha só, vamos relembrar o can, que foi o primeiro verbo modal que a gente viu, fala sobre habilidade, permissão ou pedido, possibilidade ou probabilidade. Então, essas são as ideias básicas do can. Could seria o passado desse verbo, do verbo can, e ele vai ter a ideia de capacidade ou habilidade, sugestão, probabilidade ou possibilidade baixa. Eles vão ser traduzidos aí entre poder, poderia, no caso could seria mais esse poderia, podia. A gente tem o may, que é o mais fácil dos verbos modais, ele fala sobre pedido formal, ao contrário de can, e o could nem tanto, mas ao contrário de can, o may, ele é mais educado, é uma forma mais educada de você fazer um pedido. Então, pedido formal, permissão, possibilidade, e ele vai ser traduzido como pode também, de poder, eu posso, você pode, ele pode, e assim por diante. Might, que é esse outro verbo que a gente viu, ele vai falar sobre possibilidade pequena no futuro, sugestão, e também vai falar de pedir permissão e autorização de forma bem educada. Então vai também ter essa tradução de poder e assim por diante. A gente tem agora o must, que é o meu verbo modal favorito dessa categoria aqui todinha, porque ele fala de obrigação ou necessidade, ele fala de sugestão enfática, quando você está enfatizando algo, ele fala de dedução, e quando ele está na forma negativa, ele vai falar de proibição. Então, vai significar entre deve, deveria, nessa seara de dever alguma coisa. Então, obrigação, necessidade, você sabe que a gente fala com essa questão de dever. Ought to, que é esse nosso último verbo modal, ele vai significar o quê? Conselho, opiniões, ele vai significar não, ele vai dar ideia. Quando eu falo ele vai significar, é a ideia que ele vai passar. Conselho, opiniões, a gente tem até um outro verbo que a gente vai ver na próxima aula, que pode ser usado no lugar de ought to. Ele é o único verbo modal onde apresenta o to. Todos os outros você não tem essa partícula to. Além de probabilidade, arrependimento e obrigação. Essas são as nuances que cada um desses verbos tem quando eles são acompanhados de outro verbo para dar essa expressão desses vários significados que temos aqui. Chegou o momento da sua atividade de sala. Eu queria trazer, como posso falar,
frases, como eu posso falar? É bom, né? Frases. Eu queria trazer frases para vocês, mas não dá, porque a nossa aula de revisão é curta, 5 minutos. Chegou o momento da atividade, já passamos até do tempo e be right back. I'm back, estou de volta and hora de tirar nossas questions and let's correct. Vamos corrigir, temos aí uma tirinha, né, uma curta passagem de texto, né, de uma pessoa falando algo e a gente tem aqui a número 1. No contexto do quadrinho, o verbo can representa a ideia de. Então eu quero saber, eu vou sair aqui da câmera, eu quero saber qual é a ideia que o... Não, pode voltar a câmera aqui pra mim. Volte, é que eu tinha saído mesmo. No contexto do quadrinho, o verbo can, que vai apresentar lá no quadrinho, a gente já vai ver, representa a ideia de quê? Então aqui você vai me dizer qual é a ideia que ele está representando aqui. Se é habilidade, conhecimento, pedido, obrigação e certeza. Para isso tem que lembrar quais são as ideias que cada verbo modal representa, principalmente esse can, que é o que a gente está perguntando agora, na número 1. Então a gente tem lá o texto que eu vou ter que ir lá para a TV ler, porque está muito pequenininho aqui para mim. Então, olha só, temos aí uma mãe e um filho. E nessa tirinha, ele diz o seguinte: Instead of reading a book, can we read tweets? Tweets é bom, tweets. É melhor falar assim. Instead of reading a book, can we read tweets? Então, é uma coisa que é algo que remete. Hoje eu tô ruim com as palavras, hein? Pelo amor. Remete. O que tem a ver remota aqui com as coisas? Remete, tá? Remete muito ao atual, né? Porque tweets vem aí do Twitter. Quem não conhece o Twitter, não sei, vai que você possa não conhecer, mas é uma rede social muito conhecida. Eu mesma não uso mais há muitos anos. Acho que a última vez que eu pisei o pé lá foi em 2015 e já faz um tempo. Mas o Twitter, né? A gente chama tweets as mensagens que a gente escreve dentro do Twitter, tudo bem? Então, instead of reading a book, can we read tweets? Então ele está perguntando assim, ao invés de ler, reading a book, um livro, can we read tweets? Podemos ler tweets? Então, esse can, ele passa a ideia de poder, né? A única ideia, basicamente, que ele passa, né? Na hora de traduzir, de poder. Aí ele vai falar de poder de várias situações. Aí você tem aqui nas alternativas habilidade, conhecimento, pedido, obrigação e certeza. A gente sabe que não é certeza, muito menos obrigação. Conhecimento não tem nada a ver. Isso aqui pode você falar, nossa, conhecimento, porque aparece a palavra book. Não tem a ver com conhecimento. Não é também uma habilidade, apesar de ser uma ideia do verbo can. Ele também fala sobre habilidade, se você conseguir fazer alguma coisa. Aliás, você também tem a tradução do verbo can como conseguir. Esqueci de falar essa parte, né, como habilidade. Você também pode falar eu consigo, não é só eu posso. E a gente tem aqui a questão do pedido, que é justamente o que o garotinho fez. Ele fez um pedido informal, né? Porque se ele fosse fazer um pedido mais educado, ele usaria também outros verbos modais, como o could, o may, né? Que são verbos modais mais robustos para esse tipo de situação. Mas ele está falando com a mãe dele, né? Ele estava falando ali de uma forma muito informal, então não precisa dessa questão toda. Então, a alternativa de letra C é a sua resposta, porque é um pedido que ele fez logo aqui. Instead of reading a book, can we read tweets? Então, ao invés de lermos um livro, podemos ler tweets? Ou seja, né? Interessante aqui que atualmente o livro já não tá nem aí. A pessoa quer ver o tweet mesmo. Quer ver lá o tweet, que é o que mais interessa. Mas vamos lá para 2. You, alguma coisa, respect the law above all else. Então aqui eu tenho uma frase. Uma frase, eu trouxe aqui uma parte para você montar, né, ela, porque faltou uma palavrinha aí, que é justamente essa palavra aqui, o deve. Então você deve respeitar a lei acima de tudo, ou seja, above all else, acima de tudo. Respeitar a lei, respect the law. You, você. E agora onde é que está esse deve aqui? Está na ideia de must? Está na ideia de may? Está na ideia de might?
Tá na ideia de can ou tá na ideia de could? Então é o seguinte, eu até falei que é o meu verbo modal favorito daquela categoria ali, não o favorito de forma geral. Porque o meu favorito está na próxima aula, na aula 25 vai estar o meu verbo favorito. Mas é que tem como ter o verbo favorito, mas enfim, a gente está falando aqui do caso de qual? De must. A resposta é a letra A, por quê? You must respect the law above all else. Porque a gente está falando de deve, de dever. Então a gente está falando de quê? De uma obrigação. Você deve, é sua obrigação respeitar a lei. A gente não vai falar de obrigação no may, usando esse verbo modal, que é o verbo modal, inclusive, que eu falei mais fácil, ele mais limpinho. Você olha para ele e você já consegue imaginar algo muito polite, muito educado, porque ele é sempre usado nessa seara de muita educação, de ser muito polido. Might também você não vai utilizar para falar de obrigação. Can, muito menos, e o could nem se fala. Então, a gente só vai sobrar mesmo o must e a sua resposta correta. Agora, a gente vai para 3. Marque a alternativa aí que apresenta um verbo modal com sentido de sugestão. Então, a gente está aí procurando o que tenha sentido de sugestão. E a gente falou de um lá na nossa aula específico, lá no início, inclusive dos verbos modais, que tinha um que fazia sugestão. Com a ideia de sugestão, com essa questão do poder, mas com essa seara mais do poderia. Então, a gente tem aqui o must. I must be home. Então, a gente sabe que o must não vai falar sobre sugestão. Ou seja, eu devo estar em casa. I must be home. Não é sugestão. Could I leave now? Could I leave now? E aqui eu tenho uma frase com could. Só que olha essa frase com could. Ele está dizendo o que aqui? Could I leave now? Eu poderia ir embora agora? É uma pergunta e está pedindo o quê? Uma permissão, né? Poderia ir embora agora? Could I leave now? Na letra C, we could buy some food. We could buy some food. A gente tem aqui o could agora com uma ideia diferente. Já não é uma permissão. A tradução é a mesma. Nós poderíamos comprar comida, né? A gente tá nessa seara do poder, do poderia. Só que aqui a ideia que o could passa para esse verbo, nesse caso que é o comprar, é uma ideia que traz a carga de quê? De sugestão. Ou seja, eu tô com fome, tu tá com fome também. Aí eu vou lá e sugiro, we could buy some food. A gente poderia comprar, né? Nós poderíamos comprar alguma comida. É uma sugestão. Você entendeu a importância dos modal verbs? Como eles fazem isso com o verbo que vem a seguir, como eles mudam aí, dão essa carga essa importância, essa nuance diferente? Pois é, então, mesmo verbo aqui, ideias diferentes. E a resposta que a gente está procurando é justamente essa da letra C. Por que não é a letra D? Martha can't sing. A gente está falando aqui no negativo usando can, que agora está can't, não é quente de frio, né? Mas você pode brincar que can't, né? Inclusive o marido da Barbie, qual é o marido da Barbie? É o can, que é o can no singular. E o can't no negativo aparece quente em inglês, né? Na brincadeiras à parte, Martha can't sing, a gente está falando de quê? De habilidade. Então a Martha não pode cantar ou a Martha não consegue cantar. Na letra E, I might ask her tomorrow. Eu provavelmente, pode também ser com essa ideia de provavelmente, eu posso perguntar para ela amanhã, eu posso pedir para ela amanhã, com essa ideia aí de probabilidade. Será que vai acontecer? Será que eu vou pedir ou não? Então, might também não é o que a gente estava procurando de forma alguma. E aí, a gente tem agora na número 4 e a última questão. Qual alternativa está incorreta de acordo aí com as formas verbais dos modal verbs? Então, aqui você ia procurar um erro de forma verbal dos modal verbs. Não tem mais a ver com a ideia de uso dele, tudo bem? Qual ideia expressa aqui? Então, você ia olhar erros gramaticais. Na letra A, may I drink water é uma pergunta com may, você tem um auxiliar na frente, que é o próprio verbo modal, você tem o sujeito, você tem o verbo principal e o complemento e uma pergunta que está corretíssima, não tem nenhum erro. Na letra B, kids ought to respect their parents. Kids, sujeito correto,
Ought to é o seu verbo modal que vem logo em seguida numa frase afirmativa. Respect é o verbo principal. Então, as crianças devem respeitar os pais delas. E aí, their parents, adjetivo possessivo mais substantivo, corretíssimo também. Não tem nada de errado na B. Aí, aqui na letra C, it could rain later. E é exatamente aqui que a gente percebe um erro gravíssimo. O único verbo modal que apresenta o to, logo em seguida dele, é justamente o ought to. Ops, gone bad, foi mal, né? Então, gone bad é bom, né? Porque é uma piadinha, não é assim. Aí a gente tem aqui uma canetinha que gosta de fuso de mim, essa caneta, né? Então, it could rain later. O que está errado aqui? O ought to é o único verbo que aceita esse to antes do verbo principal, que é o respect, que é realmente o verbo principal, que é o que vem depois do seu auxiliar. Já o verbo could, ele não aceita esse to depois dele. Nenhum verbo modal aceita to depois dele, exceto esse aqui. Essa é a única exceção. Então, o erro está exatamente aqui no to. Ele não deveria existir se it could rain later. Poderá chover mais tarde, né? Ou, enfim, é uma ideia aí de que poderia acontecer alguma coisa mais tarde. Aí nós temos, que é a chuva no caso, nós temos aqui na letra D, the dog might be outside. O cachorro pode estar lá fora, uma probabilidade. Could you answer the phone? Você poderia atender o telefone, também está correto na estrutura de interrogativa. Aqui está correto na estrutura de afirmativa. E é isso aí, a letra C, a minha resposta que eu estou procurando de erradinha. Fica aí para vocês as nossas referências. E não se esqueçam, a gente vai ter uma próxima aula, que é a aula 25, falando de mais dois verbos modais. Um dos dois verbos modais mais utilizados da língua inglesa, que é o should e é o verbo would. Eu deixei esses dois por último, eles inclusive têm até uma facilidade na hora de falar, que eles são bem... Não é facilidade, eles têm uma semelhança. Eita, que as palavras hoje estão loucas em mim. Uma semelhança na hora de falar, porque temos o should e temos o would. Então, ele é muito parecido na hora de falar, mas o uso aí tem umas nuances, aliás, nuances bem fortíssimas. Tem uma diferença muito grande entre um e outro. E a gente vai aprender na próxima aula. So, see you next class and bye.